Está no ar mais uma live do programa Parlamento Aberto, direto aqui do nosso perfil do Instagram. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje falaremos com o Rodrigo Corrêa, que é produtor de conteúdo, idealizador do podcast Balanço e Fúria, que relaciona os movimentos musicais com os períodos políticos em que eles foram lançados. Então vai ser uma conversa bem bacana envolvendo aí política e música, duas coisas que eu gosto muito, política e música. Já tá aqui, ó, pedindo. Já tô chamando o Rodrigo aqui para falar. Eu particularmente virei fã do podcast. Tô um ouvinte assíduo. Fala aí, Rodrigo, beleza? E aí, beleza, Eric? E você? Me ouvindo direito? Tudo certo. Opa, tá ótimo, cara, tá excelente. Eu mandei a divulgação aqui da nossa live num grupo aqui de amigos, aí falaram que você é o Piá. É Piá mesmo o seu apelido aqui? Exato, sou eu. Ei, Piracicaba você... era chamado de Piá, vulgo Piá. Aqui em São Paulo também. Quem me conhece da época de Piracicaba me chama de Piá. O Que vulgo. legal. Bacana, cara. Pô, eu tava falando aqui antes de você entrar, eu virei fã do podcast, cara. Acho sensacional essa ideia que você faz aí de relacionar o período, né, o movimento musical com o período político em que ele foi ali forjado, né, as relações, nem por exemplo, as relações anticoloniais que você coloca ali da música jamaicana, que é muito interessante. Mas antes de entrar no papo do Balanço e Fúria, do podcast em si, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, da sua formação. Eu sei que você é muito ligado ao movimento do hardcore também, né? Tem essa vertente aí, e historiador. Então, eu queria que você falasse toda essa sua relação e como chegou a conceber esse podcast. A minha raiz aí é Piracicaba, né? Em Piracicaba é onde tudo se, enfim, começa, se inicia. É onde eu começo a frequentar os primeiros shows e a ver como toda aquela dinâmica se relaciona com as pessoas que frequentam. O primeiro show que eu fui, eu tinha 12 anos de idade, era um show do Cólera, uma banda que tem um episódio praticamente dedicado a ela no podcast, e uma banda de uma sensibilidade particular, na minha visão, que moldou um pouco a minha interpretação do punk como algo necessariamente vinculado à movimentação de rua, basicamente, a protesto, a manifestação. Eu acho que era uma banda que concatenava bem esses aspectos de mobilização política. E logo na sequência eu comecei a frequentar alguns shows que tinham alguns temas políticos que se entrecruzavam ali. A questão do vegetarianismo, principalmente. As bandas falavam entre as músicas, explicavam as letras, e eu acho que isso foi formando um pouco a minha relação com o que é fazer música e frequentar um espaço que às vezes se propunha para algo além do entretenimento, né? Principalmente quando a gente fala de adolescente. E não Você está falando nesse caso das verduradas, as famosas verduradas. Sim, as verduradas eram os shows com um formato mais característico de ter palestra entre as bandas, de ter comida vegetariana e de ter uma temática política mais definida. Então, nos flyers das verduradas, às vezes traziam uma questão palestina, o MST, o Exército Zapatista, sempre isso aparecia de alguma forma ali no imaginário da linguagem da verdurada. Mas em Piracicaba, a gente organizou a verdurada de 2009 a 2016, se eu não me engano, e paralelamente à verdurada a gente organizava eventos que eram no mesmo formato, só que sem ser uma verdurada. Então meio que se tornou um modus operandi de um pequeno grupo organizar shows que tinham como propósito não, sei lá, basicamente, num lugar que não é um bar, porque a gente considerava que poderia ser em um lugar onde a música fosse a coisa principal e não uma música de fundo, um pano de fundo para um entretenimento que se desenvolvesse de outra forma. Ou matinê, para que a molecada pudesse voltar embora de ônibus e, enfim, ser valor acessível ou pagar o quanto pudesse, ou ter palestra, ter uma temática. Então começa por aí a minha formação política mesmo, de fato, porque a cena hardcore de Piracicaba estava muito próxima dos movimentos sociais também, de forma prática, assim. Tinha muita gente que frequentava as verduradas ou que tinha banda que era próximo do acampamento do MST, que tinha, na época era no terreno da Cosan, se eu não me engano, né? Raizen. A gente tinha alguma proximidade de fazer show beneficente para esse acampamento.
ali de 2010, 2009, 2010, 2011, 2012, as pessoas estavam na Unimap, né? Estavam na universidade, então havia um intercâmbio ali de não teoria propriamente dita, mas de vivência. E 2013 foi um ano muito forte para essa questão que envolvia política e música, porque a primeira reunião para discutir as manifestações contra o aumento da tarifa aconteceu numa casa onde morava uma galera vinculada ao hardcore punk de Piracicaba. Então eu acho que esse é o primeiro ponto de inflexão entre música, coletivo para organizar show e política. Então a gente viu as pessoas do Levante Popular da Juventude, algumas pessoas próximas do MST, próximas do movimento estudantil, frequentando espaços do hardcore punk porque aquilo convergia, eram assuntos que convergiram naquele momento. A bicicletada também, a bicicletada da madrugada, era algo que a gente fazia, eram pessoas que organizavam a verdurada ou que tinham banda, que estavam tinham isso como iniciativa também, como se fosse parte de um todo, não era a gente tem banda e tem um interesse à parte por política. Não, era a mesma coisa, organizar um show, organizar uma bicicletada, ou uma manifestação, era quase que parte da mesma lógica ali, tinha essa integração. Então, eu posso dizer que a minha formação, a minha sociabilidade toda se deu em Piracicaba até os 23 anos, mas vinha muito para São Paulo, ia para Curitiba. E depois eu vim para São Paulo, mas aí já desde que eu vim para São Paulo, já menos frequentando menos show e tal, já não estava tão ávido ali na coisa do hardcore. Mas eu sempre fui compulsivo para pesquisa de música, por exemplo. Eu nunca deixei de procurar som, e principalmente som que não fosse desse nicho que a gente cresce ouvindo, passa 15 anos ouvindo o mesmo tipo de música. Então aqui eu começo a olhar mais para outras coisas que na verdade eu sempre olhei. Desde a adolescência passava muito rap, além do punk e do hardcore. Alguma coisa de música jamaicana também, porque Piracicaba tinha, né, um negócio, apesar, era o skacore, que é uma outra proposta, mas ainda do skacore ali, no meu caso, que eu gostava mais de um Specials, a gente ia pro King Tub, eu ia pro Augustus Pablo, para um dub, para qualquer outra coisa. E eu acho que a formação em história colaborou com uma mentalidade de arquivo que eu tenho, assim, meio colecionista, meio de arquivo, porque eu tenho um lance com a associação entre coisas distintas, assim, que não tem nada a ver. Eu vivo relacionando uma coisa com a outra, sei lá, o Racionais com Cólera. Não que pessoas já não tivessem feito isso, mas é um exercício que eu gosto de fazer, relacionar, sei lá, esse tipo de coisa, relacionar música com contexto. E não é um exercício que é o que existe. E o Balance Fúria, ele não surge... O Balance Fúria, ele já teve várias versões na minha cabeça. Ele já podia ter sido uma tese, podia ter sido um artigo, podia ter sido qualquer coisa, mas foi um podcast. É algo que desde sempre, assim, eu já traço os paralelos e penso no nas referências que as bandas, que os músicos, que os gêneros têm no decorrer da história. Eu sempre quis explorar isso. E principalmente acessar pessoas específicas que provavelmente têm a mesma leitura que eu, mais ou menos, e tal. E que, às vezes, isso não se dá numa simples conversa, tá ligado? Você não vai mandar um e-mail pra, sei lá... Eu não conheço o Jurássico, por exemplo, que é o cara do podcast da música jamaicana. Não tem esse negócio. Vou mandar um e-mail para ele, trocar uma meia dúzia de e-mail e a gente fica trocando as nossas... Então, talvez fosse podcast o caminho. Ou uma pesquisa... O podcast, você cria um ambiente, né? Você cria um ambiente para conversa ali, né? Ele proporciona... Ele é a justificativa, sabe? Talvez seja difícil trocar um e-mail ou ligar para alguém que você não conhece para falar das coisas que você tem na sua cabeça, mas no podcast isso é possível, é permitido. E uma coisa, o Cantinho, que tá aqui, é um camarada também, mora na ABC, para mencionar uma coisa que eu já troquei com ele, o podcast, na minha concepção, e na concepção de outras pessoas, porque já falaram disso para mim, acabam assumindo meio que um lugar de fanzine, assim. Porque, óbvio que existe uma variedade maior de podcast do que existiu em toda a história de fanzine.
Mas no caso dessa comunidade musical, e principalmente se a gente for pensar no punk hardcore, assume um pouco o caráter de fanzine, porque é meio que, além de você direcionar um interesse seu, sei lá, como haviam fanzines mais políticos, mais pessoais, de entrevista de banda e de resenha, fanzine de receita, podcast é a mesma coisa. Tem podcast de entrevista, tem podcast de elaborações mais pessoais, mais políticos, e é meio que uma carta de apresentação. É meio que, como era o fanzine, ó, você viu, eu faço um fanzine também. O podcast é a mesma coisa, ó, eu tenho um podcast também. Você curte Cólera e Racionais, ou você gosta de Scatalites e odeia o colonialismo nos países da periferia do capitalismo, escuta essa conversa, porque eu acho que a gente pode Tem tudo a ver. É, é meio que isso. Cara, só que eu vou fazer um comentário, você citou, né, essa coisa da estrutura ali de 2010, 2011, 2012. Havia um ambiente ali muito interessante, né? Você falou dessa questão mais do hardcore e tal, né? Que tinha. É uma coisa mais antiga, eu tenho essa coisa verdurada, por exemplo, desde os anos 90, que eu me recordo já de existir, né? O hardcore, especificamente, ele sempre foi muito mais politizado nessa vertente aí do stray edge, do veganismo, né? Sempre foi mais politizado do que outras vertentes. Mas em 2010, 2011, uma coisa que surgiu como relação de música com política foi Fora do Eixo. Não sei se chegou a participar de alguma coisa. O Fora do Eixo teve muito essa ligação de fazer um ambiente musical, né, um ambiente político, em que a música ela tem um papel ali articulador, mas em torno dela você envolve outras coisas. Né? Aqui, por exemplo, Piracicaba teve por muito tempo aí o coletivo Piracema, que fazia essa articulação. É interessante, né? Você falou aí de fazer relações é, inusitadas, né? Eu faço essa relação. Porque ali, cara, inclusive, foi um período que, para mim, enquanto. Eu também, né, você citou Cólera para mim sempre foi uma banda de cabeceira, assim como Garotos Podres, Ratos, né? Que são bandas aí dessa época dos anos 80 do Brasil, né? É, e ali, quando teve o Fora do Eixo, cara, que teve uma certa explosão em termos de como que qualquer ritmo ele expressa um aspecto político, né? E aí que eu queria que você fizesse essa análise, porque eu percebo que nos temas do podcast você varia muito, né? Tem tanto o jazz lá que você fez com o Juninho, do Jurássico que você fez a parte da música jamaicana contra o Império, aí você fala também da música ali da Nova Canção, né, que é da época da ditadura nas América Latina. Como que você vê tantos ritmos, que a gente olha, às vezes, cada um numa prateleira, se você for vender ele, mas que eles conjugam, né, eles comungam, né, em posições políticas que, às vezes, são muito parecidas, né? Uhum. Em relação ao Fora do Eixo, em Piracicaba, do coletivo Piracema, eu já fui em alguns eventos, mas de forma geral, eu acho que a comunidade mais hardcoreana, assim, tem algumas críticas, né, ao Sim. formato Fora do Eixo. E tinha uma verdurada em Sorocaba que acontecia numa casa fora do eixo. Mas eu nunca integrei, nunca foi Sim. meio que pegada. E em relação a outros gêneros, uma coisa que eu penso é como o punk, por ser uma música meio difícil de assimilar em alguns momentos, eu acho que num primeiro momento pode ser fácil, quando a gente pega as bandas mais clássicas, tem uma forma musical bem assimilável. É meio, na minha leitura, eu já falei isso em um episódio, é meio infantil, o Garotos Podres, sei lá, Vou Fazer Cocô, ou a repetição do Cólera, é tudo. Todas essas coisas mexem com uma criança, porque eu comecei a ouvir punk rock criança e hoje eu consigo entender porque aquilo me seduziu, porque falava com uma criança. Mas conforme você vai envelhecendo, você vai vendo, sei lá, que as músicas são menos musicais, que existe um leque menos musical, do Brigada do Ódio, qualquer coisa muito tosca, e você passa a defender aquilo mesmo sendo muito ruim, porque aquilo tem substância, porque aquilo tem uma proposta, então eu acho que você chega numa fase ali em que você começa quase que a gostar de bandas mal tocadas, porque aquilo tem uma substância. Eu acho que no fenômeno do adolescente punk, quando ele começa a se radicalizar, tem essa questão de gostar de banda ruim, porque aquela é a banda que representa uma ideia genuína.
Então, quando você gosta de uma música que é difícil de escutar, como, sei lá, um grande, que é ruim de escutar, você pode até acostumar e elaborar depois, mas no começo você fala que gosta para afirmar uma posição de radicalidade. Então, quando você fala que gosta ali de um Brigada do Ódio, quando você fala que gosta de um Excomungados, para pontuar uma posição, eu acho que a partir desse momento você está aberto a ouvir qualquer coisa, como o Vini já disse em outro episódio. A partir desse momento, quando você reconhece uma posição genuína no samba, você está aberto a ouvir samba, você está aberto a ouvir jazz, está aberto a ouvir música cubana. Então eu acho que foi meio que daí. Meio que daí. Quando eu percebi que o que me interessava na música, mais do que a própria melodia e a composição, era a substância dela, eu me abri muito para diversos outros gêneros. Assim. O rap é algo que teve na minha vida paralelamente ao punk. Assim. Com 11 anos eu ouvi Cólera e eu ouvi Dexter. E isso foi me acompanhando. E eu acho que ter estudado história foi algo que ajudou um pouco, porque eu lembro de seminários discutindo a música produzida nas ditaduras da América Latina na Unimap, que teve seminário disso. Caiu em uma prova Strange Fruit, da A.B. Collin, não lembro, mas uma música que falava contra a segregação, que era um jazz. Então, aquele negócio do punk que você defende a substância da banda, independente da música ser boa ou não, eu acho que se desenvolve para outros gêneros. E no meu caso, pelo menos, é meio que isso. Quando eu comecei a perceber a origem da, sei lá, primeira música muito diferente do que eu ouvia na adolescência que me pegou. A música brasileira mesmo dos anos 70, uma coisa ali do Milton Nascimento, do Arthur Verocai, essas coisas, quando me pegou, era algo que na adolescência eu julgasse como música que os meus pais escutam, mas por conta da substância, do contexto, das referências e da história que tinha o negócio, eu talvez num primeiro momento me esforcei, da Billie Holiday, o Velotrol corrigiu aqui, da Billie Holiday. Depois de determinado momento eu aceitei, assim, achei uma boa ideia ouvir com atenção. E não sei, tem uma coisa de traçar essas associações mesmo, assim, de traçar associações. Aí depois eu fui ouvir jazz e tem um disco do Andrew Hill que a capa é igual a do Clube da Esquina do Milton Nascimento, com Lô Borges. Aí você começa a gostar mais das coisas porque você começa a relacionar com coisas que você já gostava antes e começa... E é meio que um hábito mesmo de pesquisa, né? Gostar de música, assim, você começa... A composição não é da Billie Holiday. Enfim, não lembro agora de quem que é. Mas essa coisa de pesquisar meio que se torna o único... Um dos principais passatempos da vida de alguém que pira em som e gosta de alguma... E tem algum engajamento. Não sei se começa a ver que é muito mais profundo do que parece. E pode crer. É por aí. Cara, em relação a como que você constrói os programas, eu tenho essa dúvida, assim, a gente que é jornalista, né, sempre pensa na produção, assim, a pauta vem da onde? Porque as pautas que essas relações, né, que você faz, são relações muito amplas e às vezes muito específicas, pessoas que têm que ter uma visão política, uma visão de sociedade e ao mesmo tempo gostar da música e conseguir fazer essas relações, né? Eu, por exemplo, que vivo num ambiente político, vejo, às vezes, poucas pessoas conseguem fazer essas relações tão rápido, essas abstrações, conseguem chegar nessas abstrações de uma maneira tão usual, né? Uma coisa não é tão comum. Como que você faz essa produção dos episódios, dos temas e tudo mais? Escolhe os convidados, como que é feito isso? Eu não sei, porque a maioria das coisas o primeiro episódio, que era sobre jazz e política, já existia há algum tempo a ideia, e o Juninho já era uma pessoa que eu tinha em mente, porque era a pessoa mais próxima que podia falar daquele tema. E da música jamaicana, a primeira menção direta que eu vi em relação à luta anticolonial e à música jamaicana, a importância da música jamaicana na afirmação de uma identidade não colonial, foi na Jamaica, exposição que teve aqui
24 de maio, falou do Marcus Garvey e tal. Eu fiquei pensando muito na importância de uma música para estabelecer uma relação anticolonial. E isso foi em 2018. Mas desde então eu fiquei com isso na cabeça. E tem uma capa de disco, é uma coisa que você vê e te marca. Mas a primeira ideia, isso acontece constantemente. Sempre que eu estou ouvindo música, alguma coisa passa pela minha cabeça. A primeira de todas, a origem da ideia do podcast era um episódio que não aconteceu ainda. E eu não sei se vai acontecer, porque a pessoa que eu convidei não pôde ainda. E não sei quando vai poder. Mas as coisas vão acontecendo e você acaba deixando a primeira ideia por último. Mas tem um grupo americano de rap dos anos 90 chamado Dead Press, que ele surge num contexto onde a onda do rap não era falar sobre panafricanismo, eles têm uma influência grande de maoísmo, de um socialismo meio oriental, eles têm vínculos com alguns movimentos específicos da comunidade negra norte-americana, eles são vegetarianos, eles são veganos, na verdade, e eles têm um apelo de saúde, eles falam muito de exercício físico também. Então, é um combo de referências que eu me coço para entender de como eles conceberam tudo isso e sintetizaram em 3 discos, porque os 3 discos revezam esses temas de forma muito profunda e muito inteligente. Então, a primeira vontade de fazer um podcast foi para falar disso. Dead Press, panafricanismo, socialismo e saúde, ou veganismo, enfim, qualquer coisa assim. Não aconteceu. Mas eu deduzo que é meio que natural, coisa de quem pesquisa mesmo, xereta no nosso caso, xereta de internet, de ficar vendo entrevista das pessoas e achar a pessoa inteligente, sabe? Você vê alguém falando sobre Você vai na sacada do cara ali, da pessoa. O próprio vocabulário da pessoa denuncia de onde ela vem. Sei lá, eu tirei uma tese aí de que o Redson ele foi inspirado pela autonomia italiana em 87, quando voltou no Brasil, por causa do vocabulário dele, e porque ele quis fazer uma rádio livre. E é a mesma coisa com vários aspectos, assim, e tem um pouco, acho que é um tino mesmo, acho que nesse sentido, assim, é coisa de quem fica fuçando coisa na internet e consegue fazer essas relações. Mas... Pode falar. Que som que você descobriu aí? Aliás, eu até ia comentar com você. Eu gostei daquela Los Pinochet Boys, cara. Duas músicas que os caras têm gravado. A história é maravilhosa. É sensacional, cara. É sensacional a história deles. Mas o que você descobriu? Conta aí as bandas que... Não as que você já conhecia, mas coisa que você não conhecia. Eu gostei daquela Anarquia Tropical, né, da relação da cúmbia, né, com a identidade latino-americana. Achei muito legal isso daí. Mas o que você descobriu de coisa nova, assim, que você não conhecia? Falou, caramba, isso aqui é legal e vale a pena escutar. Eu acho que a coisa que eu fiquei mais obcecado das últimas pesquisas foi o Jorge Maltner. Porque o Jorge Maltner eu já manjava de nome, mas eu nunca tinha prestado atenção. E eu acho que desses malditos da música brasileira é um que ele é pouco evocado, apesar das músicas dele ser muito tocada. O Maracatu Atômico é uma música tocada pra caramba. Ele mesmo é pouco abordado. E ele é uma figura muito curiosa, porque ele é filho de um austríaco com uma polonesa, 2 judeus fugidos da guerra, e a retórica dele é permeada por um trauma. Ele tem um trauma muito grande, assim, dá pra ver na fala dele, porque ele se diz o filho do Holocausto. Então, isso acompanha as entrevistas, os textos, acompanha a vida dele. E ele foi um embaixador da literatura brasileira na Unesco nos anos 70. Ele é um artista de uma complexidade muito profunda, assim. E eu ouvi, na verdade, eu ouvi muito pouco. Eu não ouvi muito o Jorge Maltner, eu não fui muito atrás do som, dos discos. Mas eu fui atrás dele. Eu fui atrás dos textos dele, fui atrás das entrevistas e das falas, da história dele, e eu fiquei meio submerso ali na coisa do Jorge Maltner. Ele fundou um partido, né, nos anos 60, chamado Partido do Caos, que era uma espécie de um partido anarquista, só que esse partido nos anos 60 chegou a ter 3 mil membros. Mas o partido se dissolve porque ele vai para o PCB, e ele é filiado ao PCB até hoje. Ele ainda milita no PCB. Mas ele tem
Ele é uma pessoa muito interessante, assim, pelo que eu pude ver. Eu fiquei meio intrigado com a pessoa dele. Ele é judeu, mas foi criado até os 7 anos por uma babalorixá. Então, até os 7 anos ele frequentava terreiro. Então, era meio que isso que me fascinou. A fala dele, ver ele falando. Porque ele denunciava muita coisa. Tanto o trauma do Holocausto, quanto esse sincretismo religioso judaico-cristão, meio umbanda, candomblé, a religião africana. E isso faz ele uma pessoa que rica pra caramba, assim. Quem puder procurar. Ele tem um canal no YouTube que tem tudo dele, assim. Tem ele falando por horas, assim. E é uma coisa interessante de se ver. Foi uma coisa que me despertou Que legal. Me deu vontade de Eu também conversar. conheço, confesso pra você que eu conheço de mais de nome do que de escutar e aquela coisa. Mais como uma entidade, né? Você falou do Maracatu Atômico, né? Por conta de ser uma música bastante tocada e tal. Mas realmente eu não conheço com essa profundidade. Agora eu fiquei até curioso aí para conhecer. Ó, é Pauli.hc, tá falando aqui, ó, por favor, faça mais playlists com músicas latinas. A playlist do episódio das Vias Abertas da América do Sul é incrível. Cara, muito massa você fazer as playlists, né? Fala um pouquinho delas, como que você monta, como que é essa pesquisa aí. Eu acho que tem duas coisas, assim, que talvez seja a maior virtude do streaming. O streaming é uma coisa totalmente viciada, porque o algoritmo joga para baixo tudo aquilo que não é reproduzido constantemente, enfim. O algoritmo, ele ferra iniciativas que têm uma capilaridade pequena, quase que por natureza. Músicas muito antigas, ou músicas difíceis de escutar, ou não tão comerciais assim. E uma coisa que a gente herdou da nossa juventude, eu não sou tão velho, eu sou da época do CDR, mas a mixtape. E uma coisa que me acompanhava, assim, eu lembro que no meu bairro, é uma lembrança recente, assim, eu comecei a ouvir música em 2005. 2006 eu fui no meu primeiro show de punk, e aí beleza. Mas em 2005 uma coisa que acontecia era a gente comprar um CD virgem, tinha 4 moleques no bairro que gostavam de punk, hardcore, cada um mais de uma vertente. A gente comprava um CD virgem, emprestava para um amigo que trabalhava no Lava Rápido que tinha speed, era a novidade, ele tinha um speed no Lava Rápido e ele podia baixar música lá de terça-feira à tarde. Então, sei lá, um colocava coisas absolutamente ação direta, Sociedade Armada, aí Dance of Days, Dead Fish, aí umas bandas mais do rolê Thread, assim, e o metal, aí misturava tudo. E tinha esse mixtape que rodava na mão de todo mundo, e todo mundo sabia que a outra banda existia. Tipo, um moleque que curtia um bagulho mais melódico, ele ia saber do Ulster, ele ia saber do DZK. E eu, que era um moleque mais punkzinho, sabia que tinha o Strife, umas bandas de mosh, Thread, assim, e sabia que tinha umas bandas melódicas bem, bem puxadas. Então a gente se apropriava um pouco da personalidade do outro até. Então eu acho que meio que essa preparação de playlist, de mixtape, de coesão, porque o período determina uma coesão lírica, estética, de conteúdo, de mensagem, é algo que fica fragmentado no streaming, porque você passa a ouvir muito mais músicas sem continuidade. Agora você está ouvindo, sei lá, se eu vou ouvir um Daily Mix do Spotify, vai começar com um Daily Mix de rap, Black Alien, aí vai para um RZO, que é de outro momento da história do rap brasileiro, aí entra um bagulho mó novo. Não amarra um momento. Não amarra Então, eu acho que a playlist tem esse tom, esse caráter meio afetivo também, que apresenta, dá coesão para o que é proposto ali, e apresenta coisas que talvez o YouTube não vai te recomendar, o Spotify não vai te recomendar. E porque também, na minha compreensão, música é um elemento fundamental na formação da pessoa. Fundamental, assim. E faz falta, por exemplo, a gente não ter uma revista de skate que vem com um CD que tem, sei lá, bandas ruins e bandas boas, mas você descobre alguma coisa que muito diferente, assim, ou esse hábito de passar a música para o outro, mostrar a música para o outro. Acho que isso faz falta. A gente não pode deixar só o Spotify mostrar a música pra gente. Eu acho que nós temos que...
Legal, cara. Isso que você está colocando é uma coisa que eu também queria. Estava aqui na minha pauta para abordar com você um pouco mais para frente, mas já que você colocou agora, eu queria falar sobre isso, que até eu estava comentando aqui com o pessoal, usando um exemplo que aconteceu agora, né, no domingo, ontem, na verdade, foi o falecimento lá da cantora Vanusa, né? E assim, independente de gostar ou não, mas uma cantora que vendeu quase 3 milhões de discos, teve um sucesso enorme lá nos anos 60, 70, e ela, como outros vários artistas desse período, simplesmente são esquecidos, né? A gente não tem uma cultura aí de memorabilia, aquela coisa meio de você manter a história ali sendo recontada, trazendo, tendo ambientes para que isso seja falado, né? E aí o streaming, ele quebra essa temporalidade, né? Ele, que nem você colocou, você escuta um hip hop dos anos 80, um dos anos 2020, um dos anos 2005, não tem uma, né, você não sabe onde você está ali, né? Porque vai pelo algoritmo. Como que você vê, ao mesmo tempo que a gente tá falando aqui, ó, o seu podcast é no Spotify, a gente é usuário de streaming, ninguém está criticando sendo o chatão, o velhão do rolê que não gosta de streaming, não é nada disso. Mas como que você vê essa questão da memória musical, da memória cultural? Porque no que a gente chama aí de mainstream, cara, a pobreza é imensa, né, cara? A pobreza musical tem sido, assim, avassaladora, né? Pensar em rádio, TV aberta, né? Tô pensando em público geral, assim, né? Falta muita busca desses artistas, né? Não existe mais essa busca, né? Simplesmente o jabá dominou tudo, né? Como que você vê essa situação nossa em termos disso, desse trabalho mais consciente em torno da música, né? No caso do Balance e Fúria, eu acho que ele tem uma intenção de ser um arquivo mesmo. Acho que tem uma intenção meio consciente de ser um arquivo. Porque o que a gente vê principalmente no Spotify, assim, não no Spotify, mas essa lógica de imaterial, essa lógica de você não ter nem MP3 mais. Isso condena a história, fragiliza muito a potência do registro, do arquivo mesmo. Eu, como, sei lá, eu não sei nem se é por ter feito história ou só é uma pira particular mesmo, de gostar de colecionar e ter coisa, ter livro, ter disco, mesmo que ou escute uma vez só, sabe? É algo que vai estar sempre ali. É algo que a nuvem, ela pode simplesmente sumir com a história das coisas. As coisas que, nesse recorte de nuvem. Eu não vou nem falar do streaming, mas no geral, porque a gente usa o Google Drive também, que é algo efêmero ali, você pode perder tudo. Então, isso é essa é uma mão. Eu acho que aquela máxima clichêzona lá do Benjamin de escrever a história contrapelo, por baixo, a gente não tá longe, tá sendo difícil combater e essa coisa que escreve a história de cima para baixo. Por conta da imaterialidade das coisas mesmo, por conta delas não terem uma permanência, por conta delas não terem uma matriz, talvez. Quer dizer, elas têm, mas o processo da grande maioria ela pode simplesmente desaparecer. E você não consegue baixar. Quer dizer, no YouTube sim, mas vai sendo dificultado até a questão do download, a relação que permite você ter a posse, entre aspas, de documento, porque a música é documento. Então, eu acho que é importante a gente ter essa noção de que a matéria é algo que é essencial para que haja manutenção da nossa memória musical, histórica, seja lá o que for. O Balance Fúria está no Spotify, mas tem o Anchor também, que eu acho que é do Spotify, o Anchor, mas é de graça, dá para ouvir de graça. Mas é isso, se por alguma razão, direito autoral, outra coisa do Spotify e do YouTube, a relação com o direito e do Instagram, inclusive. Se a gente estivesse tocando uma música de fundo aqui, provavelmente essa live seria interrompida. Então é uma lógica para que você cada vez mais se filie a esses veículos. Você não pode nem mostrar a música para o outro numa live, que isso já é passível de
punição, de suspensão, de qualquer coisa do tipo. Então, ou você assina e ouve na propriedade privada sua e do seu lar, ou você não ouve, ou a gente vai derrubar sua live, ou a gente vai ter que recorrer à pirataria. Igual no YouTube. Muita coisa, sei lá, pedaço de vídeo de skate não tem som por conta do direito autoral. Vários discos já não estão mais lá. Mas tem muita coisa também. Mas eu nem sei se eu respondi muito bem a sua pergunta, na real. Não, tá excelente. É isso aí mesmo. Não, cara, porque assim, todo esse papo para mim relaciona essa coisa que você falou da materialidade. Eu também adoro ter disco, tenho livro, tenho CD, tenho vinil, tá, aquela coisa toda. E eu tenho uma preocupação, cara, que é que nem você falou do cólera, né? Pô, não tem como você pensar no cólera, pensar no disco lá Pela Paz, por exemplo, e não pensar na capa do Pela Paz. Não tem como pensar no Rato de Porão e pensar no disco Brasil e não lembrar da capa do disco Brasil. Sabe? Existem esses registros. E a gente, me parece que essa coisa do streaming é legal. Voltando, gente, não estou aqui criticando, mas ele tira essa possibilidade de materialidade mesmo, de você chegar e falar pro cara, ó, que bacana, ó esse disco aqui, olha que legal isso aqui, tem ó, o artista que fez, ó a foto que foi usada, né, enfim, você perde um pouco isso daí. Isso para memória, eu acho que é uma coisa que a gente vai sentindo esses efeitos aí. Não sei se você concorda com essa tese, mas assim, mesmo quando você vai, por exemplo, numa loja de disco procurar um disco que você quer, cara, você mexe lá no monte que você não quer. E você fica vendo ali, né? Você vai, vou lá no R, aí você vai ter lá um monte de R lá, de 300 bandas com nome de R, é 3 que você gosta que tem nome de R, assim, né? Começa com a letra R. Então, assim, me parece que essa coisa mais orgânica a gente vai perdendo, porque o algoritmo ele vai jogando aquilo que está relacionado, né? Não sei se você concorda com essa minha teoria aí. Não, eu concordo. Mas eu acho que o medo. A gente não precisa ter medo de criticar o streaming, porque eu acho que não é nenhuma crítica direcionada ao Spotify, ou ao YouTube, ou à internet. A gente está vivendo uma fragmentação do tempo e da relação com as coisas que é total. A gente, sei lá, não é nada direcionado ao Spotify necessariamente. Sim. É direcionado a tudo que a gente está vivendo, desde dessa condição de isolamento social que a gente está agora, que vai se prolongar, que a gente já se acostumou, basicamente, que a gente já arrumou formas de lidar com isso, que nos deixou mais distantes, menos... com uma interação diferente, enfim. Eu acho que a fragmentação tá tudo... não sei como dizer, mas é meio que para durar pouco mesmo. Independente do que a gente está falando, independente do Spotify. Acho que a profundidade é algo que já não interessa mais na forma mais ampla possível. Assim, tanto na elaboração dos problemas da própria vida, da política, do que a gente consome. E é isso. O Velote falou um negócio Soul Seek aqui. Certeza. Não, eu uso Spotify diariamente. E eu tô falando aqui de matéria, não sei o que, de não ter coisa no computador, e eu não faço download. Eu não tenho, perdi o hábito de download. Eu não tenho nem onde escutar. Eu também. E não é por necessariamente achar melhor, é porque se tornou mais cômodo. Mas esse comodismo não significa que é a melhor, é que a gente se acostumou. E a longo prazo, a gente pode perceber que haverá um apagamento da memória de muita coisa. Eu, na minha adolescência, eu tinha o hábito de procurar demo, por exemplo. Demo era um negócio que se tinha no arquivo. Se tinha demo no arquivo. Agora a gente não tem demo no arquivo. A gente ouve uma vez a demo de alguma banda nova, ou às vezes nem ouve, fica condicionado a ouvir as mesmas coisas sempre. Mas a ideia de... Pode ser até uma defesa meio pessoal, mas a ideia do arquivo mesmo. E eu não falo isso só em relação à música também. Eu acho que eu tenho um lance com jornal, com periódico também, mas aí já não é nem materialmente falando, mas de procurar fazer download dos PDFs que tem jornal antigo de movimento, enfim, autônomo, qualquer coisa do tipo, baixar para ficar vendo por diversas razões, por conta para entender o espírito do tempo, para ver como era o trabalho gráfico da coisa, porque tinha coisa muito avançada sendo produzida nos anos 70. Mas é meio que esse trabalho de vasculhar
que a facilidade nos tira um pouco. E é cômodo mesmo, é gostoso não precisar vasculhar para ter as coisas. Mas eu acho que isso pode ser oneroso a longo prazo. E não é sobre ser gostoso também. Eu acho que o lance da preservação da memória não é sobre ser algo gostoso, sobre ser algo legal e sobre ser algo prático. É sobre ser algo importante só. Assim como é importante barrar, sei lá, a crise climática, e vai ser um exercício de redução de produção, vai ser um exercício de freio, não vai ser um exercício de gozo da produção e sei lá, do consumo. Não vai. Mas é necessário. Eu acho que é mais nesse sentido. Perfeito, legal. Agora, estamos com 40 minutos já de live, cara, tá muito massa esse papo aí, muito, muito legal conversar sobre essas coisas. Já que você está pesquisando aí essas... Morte Espiral falando que o digital fez esvaziar a metafísica do analógico. É um pouco do que nós estamos dizendo aqui, né? É um pouco disso mesmo. Agora, você está pesquisando bastante músicas de diversos períodos, assim. O que você analisa em termos do cenário atual? Né? O que a música está dizendo no cenário atual? É lógico que não dá para falar de uma música, mas diversas formas de música. Né? Qual que é o aspecto político da música consumida atualmente? Seja ela um funk, seja ela um sertanejo, aí sei lá, nem sei se é sertanejo universitário. Como que você vê esses aspectos políticos da música que está em ascensão atualmente? Talvez eu esteja falando, tendo como perspectiva um momento que eu não vivia, assim, porque eu sou cria, era muito jovem ali em 2005, era meio criança ainda. Mas eu acho que a gente está vivendo uma certa ressaca desde 2015, mais ou menos, 2016, no sentido cultural num total. É óbvio que tem muita gente engajada e trazendo algum conteúdo mais radical, mas de forma geral, falando até por mim, eu acho que a gente vive uma certa ressaca, uma certa, eu não sei se um derrotismo, mas quando eu comecei em show, eu sentia um ímpeto crítico, um ímpeto de tentar construir alguma coisa diferente na música, enfim, na cultura no geral, mais forte do que hoje. Hoje eu sinto, o que a gente vem falando já no decorrer da live, hoje eu sinto essa fragmentação, uma não coesão. Existem fenômenos isolados que trazem algo que é mais crítico, que apresenta uma proposta política mais consistente. E tem uma outra questão que é o que necessariamente é político, porque eu acho que existem várias formas de se fazer política, inclusive na música, e puta, sei lá, desde do Kiko Dinucci fazendo um samba, eu acho que é político. Lá fora tem uma banda que eu tenho ouvido muito, que é o Shirmeg, bem política também. Tem até um texto na Jacobin americana sobre eles. E se a gente vê aqui a molecada mais nova, tem esse boom do rap também, que já vem com uma roupagem um pouco diferente, não é tão agressivo como nos anos 90, mas é muito preocupado com fazer as coisas. Eu acho que esse é um movimento de coesão, é o que a gente tem de coeso hoje em dia. Um cenário do rap barra trap ali, que às vezes é mais, menos engajado, mais, menos profundo, tem suas variações, mas eles têm principalmente uma consciência voltada para a questão de raça, que é talvez inédita nesse nível, pegando esse espírito do tempo, sei lá, o Black Lives Matter, tem um monte de coisa que infla isso tudo. E aqui no Brasil, não só no Brasil, mas aqui também, eu acho que o movimento que tem um agrupamento mais coeso nesse sentido é essa galera do rap ou do trap. É óbvio que tem as variações ali da proposta, da letra, do engajamento, mas de forma geral eu acho que é isso. Se a gente olha para as coisas que a gente cresceu ouvindo, eu não vejo
algo tão surpreendente, assim. Eu não sei se eu identifico algo tão surpreendente. Tem coisa legal, mas assim como eu me tornei uma pessoa que ouve o mesmo recorte, quando a gente fala de punk hardcore, eu ouço basicamente a mesma vertente, assim, quando eu quero ouvir alguma coisa de punk hardcore, eu não vou ouvir nada novo. Quer dizer, eu vou ouvir algo novo que se parece com algo antigo que eu já gostava. Talvez seja um vício ruim, mas é um fato. É um fato. Eu passei a achar novidade em outras coisas. Passei a achar novidade em coisas, sei lá, do soul, do R&B, aí eu vejo novidade. Quando eu vou ver alguma novidade das coisas que a gente cresceu ouvindo, infelizmente, talvez é meio que me voltando para um passado. Para uma coisa que eu já ouvia, que eu já gostava, que se parece com coisas, sei lá, dos anos 80. Não sei se é necessariamente bom ou ruim, mas eu acho que é natural também. Sim. Legal, cara. Pô, muito massa esse papo aí de música, muito bacana toda essa conversa. O podcast, cara, você tem quais planos para ele em termos, assim, lógico, hoje ele é um podcast, mas eu sei que você tem editora, né? Você também trabalha no mercado editorial aí. Você tem outros planos de fazer algo que seja dentro dessa pesquisa, um livro, talvez? Existe esse tipo de intenção? Ou é algo que você, por enquanto, não vê dessa forma? Não, não necessariamente. Eu já pensei que é possível que daria um livro, mas eu não pensei em sistematizar isso como um projeto, como um plano. É algo que quando eu olho eu falo, daria um livro legal, seria legal ter um livro que relaciona música jamaicana, enfim, música latina e etc. com política. Ia ser legal, eu compraria esse livro e eu gostaria de fazer um livro assim. Mas eu não cheguei nem perto da ideia de sistematizar esse projeto, ou um projeto parecido com isso. É algo que já dá o trabalho suficiente para mim fazer o podcast. Já é algo que me consome ali as brechas do meu dia. Então, quem sabe mais para frente, não é uma ideia que eu renego e eu gosto da ideia. Só não elaborei ainda, mas pode ser uma coisa. Eu acho que tem potencial. Legal. Ó, o Velote Wamba aqui, que é o perfil, Tá? falando que é normal hardcore a partir dos anos 90 vira um som passadista. É, Claro, acaba sendo uma coisa que você ouve hoje mais como olhando para o passado, né? esse Shirmag que eu falei, que é uma banda que eu tenho ouvido muito, que além de ser mais política, é uma banda que tem alguma profundidade política ali. Eu acho que o que mais me chamou a atenção neles é serem pessoas da comunidade punk ali que fazem um som meio parecido com Jackson 5. Então essa é a coisa, isso que me interessou, mas era uma banda de punk que não parecia punk, não parece punk. É uma banda punk que parece um Jackson 5 com Fleetwood Mac, é bem pop assim. E é político. Então é algo que eu tenho ouvido há muito tempo e cada vez que eu ouço eu enxergo da onde eles copiaram ali as coisas. E é muito isso, é uma mistura de Motown com, sei lá, com Ramones, assim. Pô, Jackson 5 com Ramones. Assim. caramba. Quero escutar essa daí, essa eu não conheço, vou atrás dela. No vocal é bem boa a banda. Cara, e a gente tá vivendo, né, esse momento da política brasileira, mundial, inclusive teve agora as eleições nos Estados Unidos e tudo mais. Tem tanto motivo para a sociedade ser mais radical do que ela é. Como que você analisa essa conjuntura política em termos dessa, né, que você falou, a gente está vivendo uma ressaca desde 2015, um certo, né, aqui no Brasil especificamente, nós tivemos derrotas e derrotas aí, no campo popular, né, vamos dizer assim. Como que você vê num futuro, assim, de que maneira a música pode assim, contribuir para reconstruir um movimento mais sólido? De que maneira você acha que é possível isso acontecer? É lógico que eu estou aqui exigindo de você um exercício de futurologia, né? Não estou querendo pegar nenhuma resposta de $1 milhão, não é isso. Mas como que você analisa? Me parece que era para a gente estar muito mais
revoltado do que a gente tá, você não acha? Isso com certeza. Era pra gente estar muito mais revoltado com o que a gente tá. Mas é meio que um efeito de... Sabe, quanto mais você se aproxima da coisa, menos você consegue identificar o que é? Então é meio paradoxal a relação, porque você acha que se aproximando do fenômeno absurdo, você vai enxergar e se revoltar mais, mas na verdade você vai perder o tato. Eu acho que é meio que isso que está acontecendo com a gente. Está tudo tão escrachado que a gente perdeu o tato, não sabe por onde começar mais, não sabe de quais ferramentas se apropriar para iniciar algo que é seguro. Então, eu não tenho resposta para isso. Quando eu olho para o Balance Fúria, eu já me senti alguém muito mais engajado, certo? Muito mais qualquer coisa. Por incrível que pareça, agora que a gente vive essa crise, essa desgraça toda, eu me vejo como mais um, no fim das contas, assim. Eu já me senti uma pessoa super engajada, uma pessoa com alguma profundidade, com alguma leitura. Agora essa definitivamente é o momento em que eu menos me sinto, qualquer coisa. Eu não sei dizer nem se é necessariamente impotência, mas eu perdi o tato. Tudo o que eu penso ser legal de se fazer parece inútil, sabe? A gente chegou num nível, numa crise tão grande, onde fazer o podcast que fala de música e política é só um podcast que fala de música e política, sabe? Você montar uma banda, escrever uma música de protesto, é só montar uma banda e escrever uma música de protesto. Aquela coisa que em 2013 fazia a nossa cabeça como uma nova forma de construir relações políticas e sociedade, sei lá, horizontalismo, assembleia por consenso, todas essas coisas, hoje, quando eu olho, é um certo derrotismo mesmo, é como, deu errado, tá ligado? Não foi o suficiente, eu acho que era um jogo de gente grande onde a gente foi meio inconsistente, não sei, tem um pouco desse derrotismo no ar. Então, pode ser que todas essas ideias que a gente troca tenham uma relevância grande para quem acessa, mas além da gente acessar pouca, no caso do Balance Fúria, pelo menos, tem um alcance meio pequeno, eu sinto que a frente de luta é um negócio muito mais radical do que eu posso conceber ainda, assim. É tão radical quanto eu posso conceber. Eu acho que tudo que eu estou fazendo, tudo que eu tô fazendo é muito pautado. Pode ser um olhar meio, sei lá, de quem vê, de quem faz e vê a própria coisa. Mas eu sinto que é só eu fazendo uma coisa que eu gosto, assim. Não sei se cabe uma pretensão tão grande. Mas eu sei que tem potência. Eu sei que é necessário. Eu sei que a música formou e forma a gente. Revolta, educa, é pedagógico. Agora, como isso pode se tornar grande de novo, perigoso de novo, eu sinceramente não sei dizer. Não sei dizer. Eu acho que Realmente. Pensando lá no podcast lá sobre as veias abertas da América Latina, que o pessoal estava num momento ali bastante profícuo, né, de produção e tal, e parece que eles viveram algo muito, não vou dizer parecido, mas assim, algo que a gente pode entender hoje com maior profundidade, né, do que é você levar uma pancada que até você se reconstruir vai um certo tempo, vai ainda, como você falou, a gente não sabe ainda onde as coisas realmente vão se tornar perigosas de novo, né? Mas se a gente olha para os anos 60, ainda tinha um monte de movimento de libertação na África, a União Soviética existia, então tinha um monte de coisa que a Revolução Cubana tinha sido em 50. Então, tinha um amparo, né? Tinha um amparo. Inspirava. Agora a gente não tem absolutamente nada que inspire a gente, sabe? É verdade. A gente se sente acalentado pela vitória do Biden, que Nossa. é terrível, sabe? É terrível. Então, a gente está muito mal referenciado, talvez. Está numa crise de inspiração também. Na década de 60 e 70, a galera estava fodida, mas tinha inspiração. Acho que política também é feita de inspiração. Com certeza. Ir pro front e pro arregaço, você tem que estar muito inspirado. Então, acho que é meio que isso. Talvez seja por isso que a cultura, que a produção cultural tem ali seu déficit também, quando a gente fala de revolta, de indignação.
Porque a inspiração também é algo que tem baixa. Sim, com certeza. Cara, estamos com 55 minutos já de lives aqui, de live, e eu sempre dou uma avisada antes, porque o Instagram ele corta no meio quando dá 1 hora, então eu não quero cortar a fala dos nossos entrevistados, então eu sempre aviso antes. Para quem quiser conhecer aí o podcast, quais são os canais, né? Como que é a frequência de lançamento dos episódios, façam, Morte em Espiral falando aqui, é tipo Sísifo empurrando a pedra e ela rolando ladeira abaixo novamente, ou Vladimir ao Estragon do Beckett esperando Godot. É isso aí, nunca chega. É por aí mesmo. É tipo isso. É duro, cara. Mas fala aí um pouco onde o pessoal encontra o podcast e como que é a frequência aí do lançamento. No Spotify, o tão criticado Spotify, vocês podem procurar lá Balance e Fúria, que vocês vão achar. E tem o Anchor, que vocês não precisam ter conta no Spotify para ouvir. Coloca no Google Balance e Fúria, Anchor, que vocês vão achar e dá para ouvir de graça lá. E o próximo episódio vai ter um episódio com a Elaine, que foi vocalista do Abuso Sonoro nos anos 90. E tem uma influência muito forte do movimento das mulheres na ditadura militar no Brasil para o movimento anarcopunk das mulheres, as mulheres do anarcopunk de São Paulo. Então, elas meio que herdam uma influência do movimento das mulheres da ditadura. Então, a gente vai falar um pouco disso. Tem um outro episódio agendado com um cara, Marcola, que é do rap, que a gente vai falar sobre 2 vertentes do rap, que tem pouco material em português, tem pouca coisa em português, que são os 5% e a Zulu Nation. Os 5% é um movimento oriundo ali da nação islâmica, da religião islâmica, da onde sai o Malcolm X. E o Wu-Tang Clan, o Nas, o Hakim, tem uma galera dos anos 90 do rap que são filiados aos 5%, que tem esse apelo político, religioso, islâmico, e a Zulu Nation, que vem ali com a África Bambata, e tem também toda uma questão de organização da comunidade negra, então a gente vai trazer esses 2 aspectos para discutir. Tem o Parte 1 também, falei com ele hoje, Parte 1 é o irmão do Rap Nude, e ele tem uma referência no fazer o rap que é bem diferente até do irmão dele, que já traz uma escola do rap de la soul, não é o lance tão agressivo, então a gente vai discutir um pouco como se dá essa influência aqui no Brasil, da lírica, das batidas e tudo mais. Não sei se tem mais alguma coisa, mas vai tendo, toda semana tem uma ideia e eu procuro alguém para chamar. Então acompanhe, porque legal, cara. De esgotar. É isso aí, pessoal. Eu recomendo demais aí Balanço em Fúria. Valeu aí pelo pessoal que participou aí, pessoal que mandou mensagem. Pô, Piá, Rodrigo, na verdade, né? Muito obrigado aí por você ter disponibilizado aí todo esse tempo seu pra gente conversar. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite. E aí a gente continua, cara, nessas pequenas trincheiras aí, batalhando aí para ajudar a divulgar as coisas que são boas aí. Lembrando que essa live vira uma matéria no site da Câmara de Vereadores de Piracicaba amanhã, e esse vídeo vai para o nosso canal no YouTube, lá no Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba, e você também no nosso site pode se inscrever na nossa lista de transmissão, em que você recebe informações diretas aí no seu celular. Piá, valeu, brigadão, cara. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho aí, até mais, hein? Obrigado, parabéns aí também. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.